Graça e paz, seja bem-vinda à nossa capacitação, essa parceria que o Instituto tem o prazer de fazer com a Federação de Mulheres. Como já falei antes da gravação, esse curso, ele também o Instituto quer aprender com vocês, meninas. E nós queremos ter esse tempo de crescimento, de fortalecimento. E como é bom nós podermos caminhar nesta unidade. Nós já estamos aqui com as nossas palestrantes, com a nossa presidente da federação. Daqui a pouco ela vai ter a palavra. Mas, quanto Instituto, também quero aproveitar e desejar as boas-vindas para você que está assistindo ao vivo, mas para você que vai assistir também posteriormente, e dar algumas instruções. Bom, o Instituto tem trabalhado com parcerias com também outras secretarias e federações. Portanto, você vai encontrar na nossa plataforma outros cursos disponíveis. E por falar em curso disponível em plataforma, todo o nosso conteúdo está na nossa plataforma, inclusive esse link que você pegou, mas lá também tem os materiais. Nós temos também o formulário para você preencher após esse tempo tão precioso. E depois que tiver lá também a aula gravada, depois que nós tivermos esse tempo de interação juntas, nós vamos ter a oportunidade de ter o certificado que a própria plataforma vai gerar. E como que a plataforma, pastora, gera, então, o certificado? Depois que o curso mudar para que você fez 100% de conclusão desse período tão importante de formação, ok? Tendo dúvidas, vocês têm o meu WhatsApp, tem também da Lorena. A Lorena pode passar, as meninas podem me enviar também o WhatsApp, que eu estou aqui para poder auxiliá-las. No mais, eu desejo a todas um ótimo curso e eu quero orar para passar, então, a palavra para a nossa presidente. Deus, obrigada, Senhor, por essa parceria tão maravilhosa. Obrigada, Deus, por esse tempo de crescimento. Que, em nome de Jesus, o Senhor, Deus, esteja nos direcionando. Que seja, Deus, um de renovo. Que seja, Deus, um tempo de inspiração. Que seja, Deus, um tempo, ó Pai, de crescimento na tua palavra, e também, ó Deus, desse projeto tão lindo, que é a Sociedade de Mulheres, que tem marcado história, que tem sido, ó Pai, inspiração em tantos e tantos locais, que o Senhor, ó Deus, esteja nos usando, ó Pai, nas nossas igrejas, na nossa família, na nossa sociedade, esteja nos conduzindo nesse tempo, e usa a vida das tuas servas, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, não estou me retirando, estou por aqui. Qualquer dúvida, é só me chamar pelo chat. Então, estou aqui ouvindo também a ministração, estou ouvindo a palestra, acompanhando também através da apresentação. Mas, no mais, estamos aqui para poder servir. Lorena, é contigo. Amém. Cumprimento a todas com a graça e a paz do nosso Deus. Dizer que é motivo de muita alegria estarmos juntas nesta noite para aprendermos mais um pouquinho desse trabalho que é tão importante, que é a nossa Sociedade Metodista de Mulheres. Desde já agradeço a nossa vice-presidente da Confederação, Sheila, a nossa tesoureira, Valéria, que aceitaram o convite de estar conosco aqui nesta noite. Eu tenho certeza que esse tempo foi um tempo que Deus marcou para nós, para que pudéssemos juntas ter esse momento de capacitação, de aprendizado, para o bom andamento da obra do Senhor, para que as nossas sociedades locais continuem sendo bênção. E eu gostaria de deixar o versículo de 2 Coríntios 1:21, a minha versão é uma versão mais nova, que diz assim: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Então, Deus nos ungiu para que pudéssemos ser capacitadas para a boa obra. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos dado força, tem nos dado ânimo, tem nos dado capacidade para a gente poder conduzir a obra do Senhor. E nesse momento, não vou prolongar as minhas palavras, porque nós temos muito para receber nesta noite, e eu gostaria de passar a apresentação, para a nossa querida Sheila e Valéria, para elas se apresentarem e já conduzirem, nesse momento tão especial que Deus preparou para nós nesta noite.
Olá, queridas, graça e paz. Estão todas me ouvindo bem? Sim? Pode começar comigo, Valéria, pode ser? Então, tá jóia. Então, muito boa noite. Como a Lorena já me apresentou, eu me chamo Sheila e recebi com alegria o convite para estar aqui com vocês nessa noite. E vou me apresentar, falar um pouquinho aqui de onde é essa pessoa que vocês estão vendo, falando aqui com vocês, tá bom? Então, meu nome é Sheila Bissoc, eu tenho 30 anos e eu sou casada com o Lucas, que é pastor Lucas. Nós estamos na 6ª região eclesiástica. Eu sei que a grande maioria das mulheres que nós vamos conversar nessa noite são da 4ª região, é isso? Eu já vi aqui alguns rostinhos conhecidos, como a Júnia, né? Algumas irmãs aí que estão conosco. Muito bem, então eu sou Sheila, casada com o pastor Lucas, nós estamos na 6ª região. A 6ª região, ela envolve o Paraná, a Santa Catarina, né? Santa Catarina e o Acre, que é o nosso estado missionário. Nós temos 2 filhos, a Ana Sofia, que já é uma adolescente, e o Matias, que é pequenininho. Eu estou envolvida na Sociedade Metodista de Mulheres desde os meus 20 anos, quando eu entendi que a sociedade é um lugar de acolhimento, que o fato de ser uma mulher chamada por Deus na Igreja Metodista automaticamente já me faz ser vinculada a uma sociedade local. Mesmo sendo jovem, eu já participava ativamente de uma sociedade, porque eu sempre entendi que a sociedade acolhe mulheres, independente das faixas etárias. Participei por 2 mandatos junto à nossa Federação de Mulheres da 6ª Região, e então me coloquei à disposição para a Confederação Metodista de Mulheres. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses nomes aí que eu estou falando, né? Federação, Confederação. Mas em 2014 eu fui eleita para a Confederação Metodista de Mulheres como secretária de comunicação. E agora, na última eleição que nós tivemos, eu assumi, né, após ser eleita, como vice-presidente da Confederação Metodista de Mulheres. Então, eu estou junto com a Valéria, que é a nossa assessora financeira, e toda a diretoria da Confederação Metodista de Mulheres. A nossa presidente é a Vera, que é uma gaúcha, né? E eu gostaria que você fizesse um exercício aí para nós começarmos esse nosso momento, que você pudesse estender a sua mão direita, estende para frente assim, ó. Agora estende a mão esquerda, fecha assim a primeira mão, aqui ó, no ombro, fecha a outra, e recebe o abraço apertado de todas as mulheres aí do Brasil, porque nós estamos conectadas como mulheres metodistas, nós somos conectadas umas com as outras na nossa linda conexão. Então, que bom é estar dando esse abraço aí em você. E a Wellen, é assim que fala? Pastora Wellen? Falou algo que me chamou bastante atenção no início. Ela disse assim: nós estamos nós estamos ao vivo, mas é real. Muito interessante essa fala dela, foi algo nesse sentido, né, pastora? Que nós não estamos presentes, mas isso é muito real, nós podemos sentir, né, o calor humano nessa nossa conversa, nesse nosso momento aqui de diálogo umas com as outras, porque nós temos algo que nos une, que é o Espírito Santo de Deus, que é a direção do nosso Senhor, que é a obra que Ele tem feito através das sociedades de mulheres. Então, que alegria poder estar aqui com você nesta noite, neste momento. E algo que eu gostaria de compartilhar antes de nós entrarmos no material, é um texto bíblico que me chama muita atenção, mas antes de falar sobre qual é o texto bíblico, eu quero fazer uma pergunta. E aquela que souber me responder aqui, em primeira mão, aquela que souber responder, você pode escrever aí no chat e nós vamos acompanhar, tá bom? Quem estiver assistindo depois gravado não vai ter essa oportunidade, mas não tem problema, tá? Então, eu gostaria de perguntar
para vocês. Quem responder primeiro aí no chat vai ganhar um brinde que eu vou mandar aqui de Santa Catarina. Esqueci de falar isso, né, gente? Que o meu esposo pastoreia a igreja em Balneário Camboriú. Nós estamos em Santa Catarina, aqui na 6ª região. Então, prepara o dedinho aí. A primeira que responder para mim não pode pesquisar no Google, ok? Eu quero saber, testar conhecimentos bíblicos. Eu quero testar a sua escola dominical ativa aí, tá bom? Quem escreveu o livro de Romanos? Responde aí para mim no chat. Eu vou dar 10 segundos. Opa, alguém falou Paulo e várias irmãs estão escrevendo aqui Paulo. Alguém tem uma resposta diferente? A grande maioria está dizendo Paulo. Era aquela menininha do tempo que fica 5, 4, 3, 2, 1. Encerraram as oportunidades de fala. Então, o brinde vai ficar aqui em Santa Catarina mesmo. Ah, que pena! Como assim, Sheila? Qual foi a pergunta que eu fiz? Quem escreveu a carta de Romanos? Quem escreveu a carta de Romanos? E a maioria das irmãs respondeu que foi Paulo. Olha só, agora sim, nós vamos ver o texto bíblico. O que o texto bíblico fala para nós? Romanos, capítulo 16, versículo 22, diz assim: Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Uau! Mas a gente sempre aprendeu que quem escreveu a carta de Romanos foi Paulo, não é verdade? E agora nós estamos lendo em Romanos 16, 22, que quem escreveu foi Tércio. Como assim? Mas as irmãs não estavam enganadas. De fato, o autor da carta de Romanos foi Paulo. Mas o escrivão, quem escreveu a carta enquanto Paulo ditava, foi Tércio. Ah, peguei vocês, né? Vocês podem fazer essa pergunta bíblica aí na sua escola dominical, no seu grupo de mulheres, no seu grupo de discipulado. Quem escreveu foi Tércio. Está escrito ali em Romanos, capítulo 16, versículo 22. E aí uma outra curiosidade, como é que a carta de Romanos aos Romanos, ditada, né, de autoria de Paulo, escrita por Tércio, como é que essa carta chegou até Romanos, até Roma? Ela chegou por intermédio de uma irmã chamada Febe. Febe foi a missionária, que daí você pode ler no texto de Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2, foi a missionária que foi enviada com essa carta, com a carta aos romanos, ela levou consigo para entregar a carta lá em Roma. Estudiosos falam que até então Paulo não tinha ido até Roma. Não havia chego até Roma, e foi através de Febe que a carta chegou até lá. Que incrível! O que isso nos ensina, né? Que Paulo teve a autoria da carta. Paulo foi quem ditou as palavras. Tércio certamente tinha facilidade de escrita, e enquanto Paulo ia ditando, ele ia lá escrevendo, mas Febe tinha disposição, disponibilidade de ir como missionária entregar essa carta lá em Roma. E isso quer dizer o que para nós nessa noite? Que ensinamento eu gostaria de trazer para nós iniciarmos o nosso diálogo nesse momento? Que o Senhor conta com cada uma de nós. Que para que essa carta chegasse em Roma, o Senhor utilizou dos seus servos disponíveis. Utilizou-se de Paulo, utilizou-se de Tércio, utilizou-se de Febe, e cada um fez a sua parte para que essa carta chegasse até os irmãos de Roma. Que coisa linda, não é verdade? Mas nós também aprendemos que você não precisa fazer tudo.
Preste muita atenção. Você não precisa fazer tudo. O Senhor conta comigo e com você. Você não precisa fazer tudo. O Senhor tem chamado irmãos e irmãs para contribuírem no reino. Muitas vezes nós assumimos muitas funções. E hoje nós também vamos falar sobre algumas funções, né? Nós estamos aqui com a nossa presidente da Federação de Mulheres da Quarta Região, a Lorena, da qual o Senhor a chamou para ser presidente, para conduzir, eu já vou falar novamente, tá, Ivete? Para conduzir, respondendo a pergunta dela no chat, a Lorena para conduzir as mulheres, unir, acolher, né, encorajar, fortalecer, trazer projetos para as mulheres na quarta região. Mas o Senhor também colocou junto com ela outras mulheres para servirem, né, dentro de uma diretoria. Olha que coisa linda! O Senhor tem feito coisas lindas através da Federação da Quarta Região, através das nossas sociedades, através da nossa confederação. Então, nós aprendemos que nós não precisamos fazer tudo, não precisa se sobrecarregar, mas nós aprendemos também que cada uma de nós precisa fazer a sua parte. O que teria acontecido, né, se Febe não tivesse disposição de levar a carta até Roma? Pode ser que o Senhor levantasse outra pessoa, mas naquele momento o Senhor contava com ela e ela estava disponível. O que teria acontecido se Tércio não tivesse escrito ali a carta, né? Redigido a carta? Possivelmente Tércio era um escrivão, tinha habilidade na escrita e facilitou a vida de Paulo. Pode ser que a letra de Paulo não era tão bem compreensível, e olha que o meu esposo, hoje pastor, mas antes de ser pastor, ele era farmacêutico, formado, né? E ele pegava cada receita que era difícil de interpretar aquelas letras, né? E precisava ter uma habilidade ali para poder identificar que remédio estava sendo prescrito pelos médicos, porque os médicos são conhecidos por ter alguns garranchos, não é verdade? A gente pega uma letra meio estranha e a gente fala o quê? Nossa, que letra de médico! Mas Tércio tinha uma habilidade com a escrita e Paulo pôde contar com ele. Então, se eu posso começar esse nosso diálogo, eu começaria dizendo que você não precisa fazer tudo, mas você precisa fazer a sua parte. O Senhor conta comigo e com você. O texto em que fala que Tércio foi o escrivão da carta de Paulo aos Romanos é o texto de Romanos 16, 22. E o texto que fala que a irmã Febe estava sendo recomendada, né, levando essa carta, é o de Romanos 16, versículo 1 e 2, tá bom? Romanos 16, 1 e 2. E agora sim, minhas queridas, eu gostaria de trazer para vocês um material, eu acredito que eu vou ter como apresentar aqui, está liberado para mim? Está, né? Então, eu vou apresentar aqui, deixa eu ver se vai dar certinho. Isso. Eu preparei um material, minhas queridas irmãs, que eu gostaria de compartilhar com vocês e também vou deixar à disposição de vocês, deixa eu ver se eu colocar aqui, interromper. Eu vou deixar à disposição de vocês depois com o Instituto para que vocês possam utilizá-lo, tá bom? E vocês podem ficar à vontade para fazer cópia, podem ficar à vontade para distribuir para as irmãs da sua igreja local, tá bom? E então eu vou estar abrindo aqui para nós compartilharmos a janela. Isso. Estão vendo aí? Abriu para vocês? Ok, muito bem. Então, minhas irmãs, eu sei que muitas de vocês têm aí uma bagagem muito maior que a minha, até para poder compartilhar esse tema que nós vamos falar aqui nessa noite. Então, se você tiver algo para contribuir após a minha fala, eu ficarei muito feliz em poder ouvir a tua contribuição também. E se você tiver alguma dúvida, você pode estar anotando aí para nós conversarmos no final, tá bom? Ou se quiser levantar a sua mão,
a gente vai respondendo no decorrer da nossa apresentação. Então, essa é uma cartilha, né, que nós preparamos de capacitação para as sociedades, né, sociedades metodistas de mulheres. Ela poderia ser aplicada também à sociedade metodista de homens, poderia ser aplicada de juvenis, a de jovens, certamente, mas a nossa fala está bem direcionada para o nosso grupo societário de mulheres, ok? E aí nós temos aqui aquele abraço de todas as mulheres do Brasil, ok? Para nós. Edição 2025, então tá fresquinha. Aqui nós temos como é que é composta a nossa Confederação Metodista de Mulheres do Brasil. A nossa presidente, eis aqui a vice, a nossa secretária de atas, de comunicação, que é a filha da Júnia, que vocês também conhecem, a Helenise, a nossa assessora financeira competentíssima, a Valéria, que é assessorada pela Elce, a nossa redatora da voz, Silvia Ronda, e a assessora episcopal, que é a bispa Ideide. Cada uma destas irmãs, né, foi aí até a nossa segunda assessora financeira foi eleita para estar servindo as mulheres metodistas do Brasil. E nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Aqui nós temos uma mensagem da Confederação Metodista de Mulheres, falando ali, ó, que ao longo destas páginas você encontrará orientações práticas, reflexões bíblicas, inspiração e ferramentas para servir com ainda mais intencionalidade em sua sociedade de mulheres, na sua igreja local e na sua comunidade. Vamos falar um pouquinho sobre nós, que são, né, a Sociedade Metodista de Mulheres, como surgiram. Olha só, a partir do incentivo do pastor Kennedy, da sua esposa, né, foi organizada a primeira Sociedade Metodista de Mulheres em 1884, no Rio de Janeiro, na tão conhecida Igreja Metodista do Catete. Conforme o site da Igreja Metodista, nós temos lá todos os dados onde a gente pode enriquecer ainda mais o nosso estudo. Inicialmente era chamada de Sociedade Missionária. Foi, então, renomeada como Sociedade Auxiliadora Feminina num período posterior. A iniciativa, olha só, era a união das mulheres metodistas em prol do desenvolvimento integral e da participação na missão da igreja. A partir dessa primeira experiência, outras sociedades foram criadas. A iniciativa se espalhou por diversas regiões do Brasil. A revista Voz Missionária também foi lançada em 1929, desempenhou um papel importante, servindo como veículo de comunicação e união entre as mulheres. Quem aqui já se viu na revista Voz Missionária? Quem aqui já mandou foto para a revista? Quem aqui já tirou receitas da revista? Quem aqui já assistiu filmes indicados pela revista? Quem aqui já foi edificado por textos, né, por artigos compartilhados na revista? Certamente eu e você. Então, se você ainda não é assinante da Voz Missionária, é tempo de ser. E agora a revista Voz Missionária está online também. Em resumo, a história da Sociedade Metodista de Mulheres do Brasil é marcada pela organização pioneira, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Mas hoje ela está em todo o Brasil, glória a Deus por isso. E você pode declarar: eu faço parte de uma sociedade metodista de mulheres, eu tenho história, e a minha história não começou ontem, né? A nossa história com a Sociedade Metodista de Mulheres é linda. Nós fazemos parte de algo que tem tradição, de algo, né, que realmente acolhe mulheres, abraça mulheres, encoraja mulheres. Glória a Deus por isso, né? Não é apenas um movimento, é algo que tem história, é algo que realmente fortalece e acolhe mulheres. Olha só, esse aqui é algo que eu gosto muito de falar, que é em relação às nossas regiões.
Não vou abrir aqui não, ó. Em relação às nossas regiões. Então, hoje, quantas são as nossas regiões no Brasil? A Igreja Metodista, ela está dividida no Brasil em regiões eclesiásticas e missionárias. Quantas são? Responde aí no chat para mim. Pode falar, se você quiser, aí só para não ficar ligado, liga teu microfone, fala e desliga, tá bom? Quantas regiões nós estamos no Brasil? São 9. Rosilene. A Rosilene disse ali, são 10 regiões. São 9 regiões eclesiásticas e uma região missionária. Qual que é a diferença? A região eclesiástica, ela já tem autossustento, ok? Então, ela consegue se autossustentar sem precisar de ajuda da sede nacional, da Igreja Nacional. Então, nós temos hoje 9 regiões que estão aí como sendo classificadas eclesiásticas, ok? E uma região missionária. Então, a nossa região missionária hoje é a Rêmini, a região missionária do Nordeste. Todas elas, todas as regiões, as 10 regiões, acho que tem que desligar o microfone que está ligadinho aí. Reunião que eu estou assistindo. Pedi para a pastora Wellen desligar o microfone para facilitar. Isso, obrigada. Então, minhas irmãs, são 10 regiões, sendo 9 eclesiásticas e uma missionária. Todas elas possuem um bispo eleito no Congresso, no Concílio Geral da Igreja Metodista, que representa e que administra essa região, certo? No último Concílio Geral que nós tivemos, que foi no ano de 2022, alguns estados foram entregues a regiões eclesiásticas para que pudessem ser estados missionários, para que pudessem ser cuidados mais de perto, para que a missão avançasse. E eu gostaria de perguntar agora de novo para vocês, hein? A Rosilene está cheia de resposta aí na ponta da língua, então me ajudem agora dizendo qual é o estado missionário, o campo missionário da 4ª região eclesiástica? Ceará. Ceará está na ponta da língua, Júnia, muito bem. Então, aqui, ó, nessa nossa cartilha que vocês vão ter acesso depois, você vai ver que tem todas as regiões, da 1ª até a 9ª, ok? E a missionária, que é a Rêmini, e todas elas, ó, com o seu estado missionário. Cadê a 4ª região? 4ª região envolve Minas Gerais, Espírito Santo e o estado missionário, que é o Ceará. Tá certinho aí minha anotação? Muito bem. Então, minhas irmãs, uma pergunta também que eu acho bem importante. Por que o Rio de Janeiro é a 1ª região? Por que o Rio Grande do Sul é a 2ª região? Por causa das primeiras sociedades, não? Não é por causa das primeiras sociedades, mas o raciocínio está certo, Júnia. Conforme as regiões foram sendo criadas. Então, a 1ª região que foi criada foi no Rio de Janeiro, certo? Então, conforme o evangelho ia chegando nos outros estados do Brasil, as igrejas iam crescendo, elas iam sendo reconhecidas como regiões. Então, a 1ª região a ser formada foi do Rio de Janeiro, a 4ª foi Minas Gerais e Espírito Santo, a 6ª foi Paraná e Santa Catarina, e a última, que foi formada no último Concílio Geral, foi aquela que nós conhecíamos como Rema, que envolvia Amazonas, Pará, Rondônia e os campos missionários que foram subdivididos. Tá claro até aí? Então, vamos seguir adiante. Aqui o nosso Brasil lindão.
Olha só, isso aqui é muito lindo de nós falarmos, né? Pertencimento, aprendizado e serviço. Essa é a nossa sociedade metodista de mulheres. Mais do que um departamento ou um ministério, a sociedade é um espaço de pertencimento, aprendizado e serviço, onde cada mulher é desafiada a viver com coragem, fé e compromisso com a missão de Deus. Aí nós vemos aqui, ó. Assim como nós temos na Igreja Metodista o concílio geral, o concílio regional, o concílio distrital, o concílio local, nós também temos na nossa organização, na nossa conexão de leigos. Olha só que coisa linda, a nossa conexão de leigos, aonde nós estamos conectados enquanto leigos. E sabe que eu sou esposa de pastor, né? E eu, particularmente, Sheila, sempre trabalho com as irmãs aqui da nossa igreja, com os irmãos, dizendo, olha, eu não sou pastora, eu sou a esposa do pastor, mas sou serva, assim como você, estamos aqui para servir juntos. Por que eu faço questão de dizer isso? Meu esposo tem um chamado específico como pastor e tem também uma responsabilidade específica como pastor, né? Mas eu sou leiga da igreja, chamada para servir na igreja. E essa nossa conexão que nós temos aqui enquanto sociedade local, as nossas SDs, a nossa federação, a nossa confederação é um envolvimento e uma conexidade formada por leigos. Então, todas aquelas que querem ingressar, fazer parte de uma sociedade como SD ou como diretoria da federação ou da confederação, precisam ser leigos, não podem ser clérigos, porque os clérigos têm as suas funções. Então, essa é uma linda conexão nossa, enquanto leigos e leigas da Igreja Metodista. Aí nós estávamos falando sobre as 10 regiões que nós temos no Brasil. E dentro de cada uma dessas regiões, nós temos distritos. A 4ª região tem 14 distritos, tô certa? Ah, a Lorena me passou cola! Então, olha só, cada uma das regiões do Brasil está composta pelos distritos. No total, no Brasil, nós temos 106 distritos. E se não tem, é para ter, né? 106 secretárias distritais, 106 mulheres aí chamadas por Deus para fazerem parte desse elo de ligação da federação com a sociedade local. Nós temos aqui alguma SD presente? Temos? Cadê você, SD? Fala eu. A Daura, a Maria da Glória, são SDs que estão aqui presentes, são secretárias distritais, mulheres que aceitaram o chamado de Deus e fizeram um compromisso com a federação de serem esse elo, né, que traz as informações da federação para a sociedade local e também que leva as demandas da sociedade local para a Federação de Mulheres. Olha que coisa linda, né? Então, nós temos aqui também nessa nossa cartilha o número de distritos por cada região eclesiástica ou missionária. Aqui algumas fotos, pode ser que você se veja em uma dessas fotos, hein? Vamos falar agora um pouquinho sobre os temas da nossa igreja. A nossa igreja metodista, ano após ano, estabelece temas para serem desenvolvidos e trabalhados nas igrejas locais e nas regiões. Eu acho isso muito lindo. Por quê? Porque é uma forma de nós valorizarmos e de nós impulsionarmos a nossa conexão. Porque aí nós sabemos que as mulheres, aliás, que a Igreja Metodista na 4ª região está trabalhando o tema da simplicidade do Evangelho no ano de 2025. Olha só,
E aqui no Paraná, Santa Catarina e no Acre, nós também estamos trabalhando o mesmo tema, porque nós somos conectados. Então, no ano de 2025, o tema proposto pelo Colégio Episcopal é: discípulas e discípulos nos caminhos da missão praticam a sabedoria e a simplicidade do evangelho. Vocês receberam esse tema aí, na sua igreja local? É um tema que é para ser trabalhado em toda a igreja metodista, âmbito nacional. E aí a Confederação de Mulheres, submissa a esse tema, falou: vamos trabalhar os temas da nossa igreja metodista em âmbito nacional e levar até a ponta, até a igreja local. Mas nós vamos dar uma cara feminina, nós vamos dar uma cara das mulheres. Então, o tema que é discípulos e discípulas nos caminhos da missão praticam a sabedoria. E a simplicidade do evangelho, nós traduzimos como mulheres sábias praticam o evangelho puro e simples. Que lindo, né? Então, nós trouxemos para a nossa linguagem o tema anual. Ano que vem já tem tema. Discípulas e discípulos nos caminhos da missão cuidam de toda a criação. Qual será o tema abordado pelas mulheres? Tandarará, ainda está a definir, mas dentro aí dos próximos meses já vai chegar até você qual é o tema do ano que vem. Esse ano nós estamos trabalhando mulheres sábias que praticam o evangelho puro e simples. Ano que vem, baseado no tema da Igreja Metodista Nacional, nós vamos trabalhar o tema das mulheres, tá bom? Esses temas, eles devem ser abordados nos encontros distritais, regionais, locais, e também ajudando aí, né, subsidiando para que nós possamos realizar pregações, grupos de discipulados, para que nós possamos trabalhar na nossa igreja local, distrital e regional. Tá ficando claro até aqui? Faz um sinalzinho para mim, estão dando para entender? Era nesse caminho mesmo, Lorena? Glória a Deus. Então, vamos seguir lá, ó. Vamos falar um pouquinho sobre qual é o lema, aí o nosso moto ou mote, né, como você quiser chamar, das mulheres metodistas. Esse aqui a gente tem na ponta da língua, né? Mas conforme o nosso estatuto, no artigo 4º, o nosso lema das sociedades metodistas de mulheres é viver para servir. O que nós vamos fazer, nós precisamos de recursos. E é necessário que essa contribuição de cada mulher para que nós possamos fazer um trabalho de excelência para o Senhor. Sem essa contribuição, a gente muitas vezes não vai conseguir realizar a nossa atividade. E aí eu trouxe para vocês, no próximo slide, algo que eu fiz aqui na minha sociedade local. A gente sabe que as mulheres muitas vezes esquecem da sua contribuição, não é? A gente reúne no começo do ano, fala que vai fazer e tal, e esqueci. Então, o que eu criei? Peguei um cartão, um envelope, né, comum, e coloquei ali os meses, né, de janeiro a dezembro, e embaixo está lá escrito taxa fixa. E na primeira reunião de cada ano, eu entrego esse envelope para todas as sócias. Olha, irmãs, para este ano, a nossa contribuição é X e a nossa taxa fixa é X. Então, vocês vão me passando à medida que vocês forem conseguindo. E não é que isso deu certo? Ninguém esquece mais, ninguém fica assim, ó, eu te dei. Eu falo, não, você não me deu. Acabou isso. Então, é uma dica que eu estou dando para vocês, para que a gente possa conseguir trabalhar as nossas sociedades, né, locais com algo muito simples, que é essa questão da contribuição. E aí, eu queria perguntar para vocês, no próximo slide, de onde vocês acham que vêm os recursos da federação? Alguém sabe me dizer? Ninguém? Da taxa fixa, né? Da taxa fixa.
Muito bem, vem da nossa taxa fixa, né? Essa taxa fixa, ela é determinada, né, o valor dela, no nosso Congresso Regional. E nós contribuímos com essa taxa uma vez no ano. Então, aqui na 4ª região, Sheila, a nossa taxa é quanto, irmãs? R$30. E nós contribuímos com essa taxa uma vez por ano. Na minha sociedade local, a nossa taxa é R$10 por mês. E nós contribuímos com 30 para a federação. Assim, como a sociedade precisa dos recursos, a nossa federação também precisa. E aí nós vamos ver que essa taxa é uma maneira de contribuir com os trabalhos da federação. Nós não temos recurso próprio, né? E elas retornam para a sociedade. E aí, de que forma essa taxa retorna para nós enquanto sociedade local? É através de materiais que nós recebemos, é através de encontros e é através também de capacitações que são feitas pela federação. Isso tudo retorna para nós depois. E participamos uma vez no ano de reuniões presenciais. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos planejar, né? Um congresso não acontece da noite para o dia. Nós precisamos ter as orientações, saber o lugar, saber quem vai falar, né? E para isso nós precisamos nos organizar. Então, nós planejamos muitas vezes os nossos encontros, alinhamos com as SDs, recebemos notícias das sociedades locais e também passamos algumas coisas, né, algumas orientações para as SDs. E assim também fazer as nossas agendas. E nós precisamos também prestar conta daquilo que fazemos, né? Como tesoureira da federação, toda reunião eu presto um relatório. Nós recebemos X, nós gastamos X. Nós precisamos, na nossa vida, sermos sempre transparentes, principalmente quando nós lidamos com um dinheiro que não é o nosso, é um dinheiro que vem para nós. Então, a gente precisa prestar conta. Assim como eu presto conta na federação, eu presto conta também ao Conselho Regional, do que a região, em que a região investiu, né? Em que a região recebeu. Né? A figura regional é muito parecida com a federação, a gente não tem, a não ser aquilo que vem das igrejas, e a federação é o que vem, né, de cada sociedade. Pode passar aí, pastora. Pode passar. Mais um. Isso. Nós podemos dizer, não, outro, que nossas contribuições, ou seja, a nossa mensalidade que a gente contribui na sociedade, a nossa taxa fixa, são investimentos em nós mesmos. E a sociedade está abençoando a federação. E uma vez abençoando, isso retorna também em bênção para nós. Pode passar, pastora. Para que os congressos aconteçam, não somente se conta com os valores de inscrições, mas nós também contamos com os recursos das federações, com os quais vocês contribuem e também usufruem. Então, quando chegar o tempo de contribuir, né, de enviar a sua taxa fixa, faça com amor, ore, consagre, para que esse valor seja abençoado e bem empregado na obra do Senhor, né? Pode passar. E aí, quais são os investimentos que nós fazemos enquanto mulheres? Primeiro, na nossa sociedade local, nós temos as nossas mensalidades. Cada sociedade local, ela vai definir o valor da sua contribuição. O valor é definido de acordo com a sociedade. Algumas podem ser R$10, outras acho que 5 por mês, outras 2 por mês. Então, assim, cada sociedade, ela vai definir, né, o valor da sua mensalidade local. Próximo, pastora. A
federação regional, o valor da nossa taxa é definido no Congresso Regional. Então, você faz o pagamento, né, uma vez ao ano e contribui para a federação regional. Hoje, esse valor da 4ª região, né, a nossa contribuição anual é de R$30 por sócia, ok? Próximo, pastora. Do montante total que a federação recebe, né, das taxas fixas, presta atenção nisso aqui, isso que a Sheila disse que a gente falaria agora. Quando a sociedade envia o montante, né, para a federação, ela vai juntar a federação vai receber a taxa fixa de todas as sociedades e depois ela vai enviar 10% de tudo que ela recebeu para a Confederação Metodista. Então, eu, sócia, né, contribuo com R$30 para a federação, e a federação, de todos os R$30 que ela receber, 10% ela vai mandar como taxa para a Confederação Metodista de Mulheres. Além desse valor, a federação, né, vai tirar também desses R$30, $100 que vão para a Confederação Metodista de Mulheres da América Latina e de Caribe. E além desses $100, nós vamos mandar 10 centavos de dólar por sócia para a Federação Mundial. Esses são os nossos compromissos, né, de uma taxa fixa que eu mando para a federação vai contribuir 10% do valor que ela recebeu no ano anterior para a confederação, ela vai mandar $100, não é por sócia, é $100 para a América Latina e Caribe, e desse montante que ela recebeu, dos 30, 10 centavos de dólar por sócia para a Federação Mundial. Próximo, pastora. Desde a nossa sociedade local, nós estamos ligadas, né, à Federação, à Confederação, América Latina e também à Federação Mundial. E nós podemos fazer parte da Confederação se a nossa sociedade contribuir com a nossa taxa. Muitas vezes, né, nós já tivemos congressos que a pessoa não pôde ser votada, né, concorrer a um cargo, porque ela não era federada. Então, se a sociedade ela manda a taxa fixa dela, ela é federada e ela pode fazer parte, né, da confederação. A federação, quem vai concorrer aos cargos na federação, presidente, vice, assessora, comunicação, atas, voz missionária, ela só pode concorrer se a sociedade dela manda as taxas fixas, se ela é federada, tá? E nós já tivemos uma vez, a nossa presidente aqui da confederação nos disse que quase que ela foi impossibilitada de participar do Mundial, porque a gente ainda não tinha mandado a nossa taxa. Ela mandou, pagou, né, fez o pagamento da taxa e pôde participar. Então, é muito sério essa questão da contribuição, né? E o Brasil só pode participar e representar nossas mulheres metodistas, tanto na Assembleia Mundial, como também em América Latina, se nós tivermos contribuído com a nossa taxa. Graças a Deus, né, o Brasil já fez o pagamento das suas taxas até 2027, mesmo sem receber de todas as federações. Nós já pagamos a América Latina e já pagamos também a Federação Mundial. Próximo. Somos federadas, né? Uma vez que eu sou sócia, contribuo, eu sou federada. E nós temos o direito tanto de voz quanto de voto. E nós podemos contribuir com as nossas ideias e com as nossas sugestões. E aí, mulheres, nós precisamos ter
um novo olhar quanto às nossas taxas. Nós precisamos despertar as mulheres, as sociedades, para que elas possam entender que não é um pagamento somente. Nós estamos fazendo um investimento, tanto na nossa vida, como na vida, né, de muitas outras mulheres. E a gente precisa ter em mente, né, voltando aqui ao início, que nós não conseguimos fazer nada sem essa questão financeira, né, sem termos realmente o recurso. E se você tem alguma dúvida, né, sobre o que nós fazemos, né, o que nós gastamos, né, com os valores dessas taxas, procure a tesoureira, né? Você pode procurar a tesoureira da sua igreja local, você pode procurar a tesoureira da federação, e eu tenho certeza que você vai receber essas respostas. A nossa demonstração, né, do nosso trabalho tem que ser feita tanto na sociedade local, através de relatórios. Você tem esse direito de perguntar quanto que arrecadamos, quanto que gastamos, né? E também na federação. Todo congresso regional, a gente presta um relatório, colocando ali tudo que nós recebemos de taxa e tudo que nós gastamos com os nossos encontros, nossas reuniões, nossos eventos, e eu tenho certeza que o seu dinheiro, né, não está sendo empregado em vão. É um dinheiro abençoado e que está abençoando outras vidas. Outra coisa, os nossos congressos, a gente consegue também uma taxa com valor acessível, porque a confederação, ela tem tomado esse cuidado de mandar para todas as regiões o material para ajudar, que é sempre uma bolsa, né, crachá. Então, de norte a sul do Brasil, todas vão receber uma bolsa igual, né, e um crachá. Isso ajuda a diminuir também os nossos custos. Quando nós fazemos grandes quantidades, a gente consegue um bom preço, né, e isso possibilita que quando a federação vai fazer as suas, planejar, né, os seus congressos e colocar na ponta do lápis que vai se gastar, a gente consegue diminuir o preço, porque nós temos também essa ajuda. Então, a gente está sempre pronto, né, para ajudar. Sabemos que dentro das nossas possibilidades, mas até hoje, graças a Deus, fomos abençoadas, né, recebemos ajuda, né, e isso é louvável. Então, eu vou deixar aqui 2 versículos, um versículo e uma fala de John Wesley. Antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, ele fará uma grande obra em nós. John Wesley, eu creio nisso, que Deus está fazendo a obra dele na nossa vida, né? E ele vai fazer muito mais através de nós, né? Através da sociedade, através da federação, através da confederação. E um versículo que me acompanha desde meu primeiro ano como tesoureira. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Irmãs, eu já vivi tempos bons e tempos de escassez. E na escassez é mais difícil administrar. Quando as coisas estão na bonança, estamos felizes, mas quando chega a escassez, em que você tem que trabalhar com o pouco, a gente vê, né, a gente percebe mais o agir de Deus, o mover de Deus, né? E eu tenho orado por todas as tesoureiras, né? Oro pelos tesoureiros da minha região, mas oro também pelas tesoureiras, né, das federações, das sociedades locais, que eu sei que não é fácil trabalhar com dinheiro. Mas Deus é aquele que nos ajuda, é aquele que nos capacita, e apesar dos momentos difíceis que muitas vezes a gente passa, a gente pode crer que Deus é bom.
Ontem eu dei testemunho na minha igreja local sobre o que eu passei há 15 dias, e eu só tenho a agradecer. Deus é bom. E isso basta, né? Ele está conosco. Ele tem feito muito por nós. E eu sei que ele vai continuar fazendo, porque somos mulheres comprometidas com a obra do Senhor. E eu sei que a gente está sempre aberto, né? Sempre aberta, né? Para o novo do Senhor na nossa vida. Deus possa abençoar muito a sua vida. E agora nós vamos passar aí para o momento das perguntas, né? Muito obrigada. Então, nesse momento, né, depois dessas palavras abençoadas da Sheila, da Valéria, né, palavras esclarecedoras para nós, né, gostaria de deixar a oportunidade, né, você pode levantar a sua mão, né, alguém, ou o pastor Wélio, se ela conseguir, né, porque no meu aqui eu só consigo visualizar 8, né, então, assim, para que todos tivessem a oportunidade de tirar suas dúvidas nesse momento. Tem Neide aí que levantou a mão. Ela está com a mão levantada desde o início. Eu acho que deve ter sido alguma dificuldade ali na questão de assinalar. Nenhuma dificuldade, Neide, ou outra também que gostaria, que nós estamos aqui muitas mulheres. Rosilene, pode falar, Rosilene. Pessoal, pode abrir o microfone para falar, igual a Rosilene está com a mão levantada, pode abrir, tá bom? Aí, na sequência, podem ir abrindo também, podem também estar argumentando, né, Lorena? Estamos aqui para poder estar ouvindo. Pode falar, Júlia, enquanto a Rosilene tenta abrir o microfone, porque acho que ela está com dificuldade em abrir. Sim, boa noite a todas as irmãs aí, muito bom, né, ver vocês e ouvir aí tantas novidades aí da tesouraria, né, da federação, da confederação e local, como a nossa querida Valéria está representando sempre. A Sheilinha aí, muito bom, Sheilinha, matar a saudade de você com essa sua experiência maravilhosa aí também, né? E seria uma coisa interessante assim colocar quanto a essa arrecadação nas sociedades. Nós fazemos sempre sugerir isso e graças a Deus a gente tem contribuído nas datas certas, que seria no mês de abril, né, quando a gente envia as taxas da federação, que a gente faz um bazar. A gente tem na sociedade várias irmãs que não têm condições de pagar, né? A gente sabe que elas participam, vão na sociedade, às vezes tem umas que não participam, mas estão sempre agora com online, nas reuniões, o WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, elas interagem. Então, a gente tem esse procedimento de estar cobrindo essa taxa delas, sabe? Aí eu fico até a pergunta para a Valéria, né? Que seria a participação dela seria efetiva nas federações, porque até então eu não sabia que não poderia participar como representante da sociedade ou alguma coisa assim, né? Ela está participando da sociedade, é ativa na sociedade, mas ela não contribui, a sociedade contribui para ela. Ô, Júnior, pode sim. Aí, no caso, a sociedade está pagando para todas, né? Não é isso? Não, ela pode sim, ué. Eu falei que seria a contribuição da sociedade,
Ah, sim. Entende? Da sociedade. Foi bom Eu não colocar. tenho condição de saber se aquela sócia, vamos supor que a sociedade tem 20, mas só mandou taxas de 10. Eu não sei quem são as 10 que não mandaram. A gente não tem condição. Agora, participação do Congresso é livre, toda mulher pode participar. A única coisa que é verificado nas eleições é essa questão da pessoa ser federada para concorrer a um cargo. Mas participar dos congressos, com certeza podem participar. Encontros, né? Encontros distritais, Sim, tudo. congressos e tudo. capacitação. A pessoa não é obrigada a contribuir, mas tem coisas, né? Nós temos regimentos que falam sobre isso. Assim como o Brasil quase não participou do encontro da Federação Mundial, a mesma coisa acontece nos outros níveis, tá? Mas pode participar, sem problema. Isso, é importante, né, colocar. Eu fiz a pergunta sabendo quase que a resposta, mas assim, foi bom você frisar esse lado, né? Não é uma eliminatória aí, não é uma coisa. A gente trabalha junto, a gente está junto e a gente ajuda uma a outra. Isso que é importante. E é importante essa despesa essa contribuição é muito importante, porque é o que a Valéria falou, né? Nós precisamos de ajuda. E mesmo assim, muitas vezes, com certeza, você, Valéria, ultrapassou isso daí. Além do que você receber, você ainda tem que contribuir fora o que você está recebendo aí, porque às vezes tem que completar, né? Eu acho que todas nós, né, quando a gente está na diretoria da sociedade, nos trabalhos da sociedade, a gente contribui com muito amor, com muito carinho, né? E essas sócias que não podem pagar, é muito importante, a gente está ajudando, a gente está colocando elas, né, colocando elas na relação. Né? Deus abençoe todos. Obrigada, gente, por essas mensagens tão boas. Oi, acho que agora está me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Sim? Ah, tá. Bom, eu tive que sair do sistema e voltar aqui, porque era configuração mesmo. Valéria, a gente estava falando sobre as taxas, né? Que eu acredito que muitas sociedades têm esse problema, que é, assim, a questão de conscientizar mesmo as mulheres que é um investimento. Agora, para mim falar de investimento com as mulheres, nessa conscientização, a gente precisa apresentar, assim, retorno, né? Como que a confederação, ou como que a federação, né? O que elas têm feito, não vou falar, assim, do uso do dinheiro, mas vou falar, assim, de retorno para a sociedade local, que justifique uma taxa, né? Mesmo que anual, para subsidiar os trabalhos. Eu entendo muito bem, porque eu já fui, né, já tive na região, eu sei que para fazer os trabalhos a nível nacional, regional ou nacional, tanto a região precisa das contribuições da igreja local, como também a confederação precisa das receitas, né, das igrejas locais. Mas o que a gente precisa apresentar para a sociedade local é qual que é esse retorno? Nós estamos investindo em quê? O que isso tem chegado para nós, né? Então, assim, eu estou falando isso porque, assim, estou recente na Sociedade Metodista de Mulheres, como líder, né, como presidente. Eu assumi esse ano, tem 3 meses, e é uma sociedade que a gente está trabalhando, motivando, né, as mulheres a ser sociedade. Graças a Deus tem dado certo, né? As mulheres estão animadas, participamos no encontro distrital e tudo mais. Mas eu ainda não tive um momento para sentar e conversar sobre essa taxa da federação.
porque como a sociedade estava desestruturada, nós, né, estamos somente há 3 meses, não tinha como chegar e falar sobre dinheiro, uma vez que a gente estava trabalhando a integração, né, voltar a ser sociedade, fazer um trabalho realmente com as mulheres e visando muito o crescimento espiritual, a motivação de ser uma sociedade. Mas eu sei que em algum momento eu vou ter que estar falando sobre essa taxa anual, né? Então, assim, eu queria saber o que pode chegar até nós para subsidiar essa conversa com as mulheres, para fazer, né, clarear isso junto a elas. Bom, Rosilene, nos foi pedido até pela Vera, a nossa presidente da confederação, que nós elegêssemos um programa, um projeto na nossa região. Nós tínhamos aqui, quando instituímos o Passa Macedônia, ele era de responsabilidade das mulheres, e eu sei que parte das nossas taxas também iam para o trabalho do Passa Macedônia. Depois, isso foi para o guarda-chuva da região. Então, as mulheres não tivemos mais, né, aquela participação direta na questão do Passa Macedônia. Eu falei para vocês sobre a questão das nossas reuniões. Nós gastamos para fazer uma reunião, uma presencial. Nós não fazemos todas porque o custo é muito alto, mas a gente precisa ter uma reunião com todas as mulheres no presencial, porque tem muitas dúvidas, tem muitas questões. Essa parte financeira é uma delas, tá? Além dessas contribuições também que nós falamos para vocês aqui, do que a gente recebe dessa taxa fixa, a gente ainda manda para a América Latina, manda para a Confederação e manda para a Federação Mundial. A Vera também nos disse que estava sendo preparado um material para chegar para as igrejas locais. Porque por que eu contribuo lá para a América Latina? O que eles fazem com o valor que a gente manda para lá? Né? O que eles fazem na Federação Mundial com 10 centavos de dólar? Então, assim, nós não temos esse retorno em material ou em preço, mas a gente vai fazer chegar isso, sim, às sociedades locais. Nada mais justo. Se eu contribuo, quero saber para onde vai o dinheiro que eu estou contribuindo. E a prestação de contas que eu falei, ela é feita nos congressos. Nós não temos, assim, condição de mandar relatório mês a mês, mas é de obrigação nossa prestar conta daquilo que a gente utilizou nesse período. E a gente tem percebido que o maior valor que a gente gasta são com a elaboração dos nossos congressos, porque nem tudo sai da inscrição, até mesmo porque se a gente fosse cobrar uma taxa de inscrição no valor que ela nós não teríamos público, porque as coisas realmente são muito caras, né? O nosso custo é alto. E a gente tem feito também alguns materiais para envio, né, para chegar até as sociedades locais. Estamos fazendo muita coisa de forma virtual, porque eu acho que o custo é menor, né, e é acessível a todo mundo. Exatamente. E como confederação, nós temos também apoiado a questão da voz missionária, porque se não fosse a confederação, a voz missionária tinha acabado, porque eles não tinham, né, recursos para poder gerir isso. Então, uma boa parte também da nossa taxa, né, do valor que nós contribuímos, foi revertido para salvar a voz missionária, essa é a palavra. A Sheila está aqui, nós participamos de várias reuniões e a situação, né, da voz foi uma situação bem crítica. E então, assim, daquele valor que você contribui lá, os R$30, parte dele também está sendo para subsidiar a voz missionária. Agora nós estamos com um novo modelo
e esperamos que, em nome de Jesus, ela volte a caminhar sozinha. Tá. Quando eu falo dessa questão da taxa, eu nem estou me referindo assim à prestação de contas, não, porque eu sei que todas as pessoas, né, que fazem parte da diretoria são pessoas, né, comprometidas com o reino de Deus e não seria isso. É porque, assim, trabalhando na igreja local, por exemplo, na nossa sociedade mesmo, a gente não tem contribuição nem na igreja local ainda, da sociedade metodista. Mas as mulheres, elas são muito receptivas e são muito doadoras. Tudo que você faz, que a gente faz a nível local, a gente pede e as pessoas já vêm né, se doando no trabalho, no serviço ou financeiramente. Então, assim, elas abraçam mesmo o trabalho, né, o reino. Então, assim, é mesmo uma questão de entendimento, né? Não, nós temos que colaborar com essa taxa anual, porque existe uma estrutura a nível distrital, regional, nacional, mundial, né? Que demanda investimentos, demanda reuniões, demanda encontros. Lá nós projetamos a caminhada da Sociedade Metodista de Mulheres, e que isso chega às igrejas locais. É uma diretriz, a gente, né, quer trabalhar um tema, essas questões mesmo que a gente gostaria de ter mais informações para nos subsidiar junto às mulheres, para fazer esse trabalho de convencimento de que essa verba, essa taxa, ela está sendo aplicada no reino de Deus, né, em estruturas que a gente precisa mesmo, de organizações a nível distrital, regional, como falei, né, e federal. É mesmo só para clarear mesmo, porque, assim, quem está na igreja local, às vezes não entende a estrutura da igreja e nem a estrutura da sociedade de mulheres, né? Não são todas que fazem esse treinamento, como a gente viu aí que a Sheila colocou muito bem, como que é a estrutura da sociedade de mulheres. Então, assim, é importante a gente divulgar isso para que, assim, as mulheres contribuam, e contribuam, assim, com alegria, sem se sentir que é uma imposição, né? Mas se sentir, assim, que estão contribuindo para o reino de Deus, é o reino de Deus, só que através das mulheres, né? Obrigada pelas informações, tá? Só rapidinho, Valéria, o livro da tesouraria traz o relatório todinho de despesas, assim, nos congressos eles são apresentados, Rosilene. É importante lembrar isso, né? Assim como a federação, a confederação, é tudo lançado no livro do livro da tesouraria. Sim, Júnior, eu tenho certeza que tudo é bem aplicado. Eu não estou nem questionando isso, não, que eu sei que toda receita que entrar e despesas, e esse confronto aí de receitas e despesas é muito bem feito. É só mesmo a questão, assim, de dizer por que precisa desse valor, né? É só para clarear isso junto às mulheres. Sabe? Muito importante, né? Muito importante, sempre. Só para completar o que a Valéria falou sobre essa reunião, que é uma vez presencial, é com toda a mesa da federação, presidente, vice, com as SDs, porque lá sempre é apresentados os materiais que a confederação nos envia para passar um treinamento, tirar as dúvidas, para a gente conversar. Tem SD aqui que, né, pode afirmar, são trocas de experiência para que chegue até as presidentes, né? Então, assim, o trabalho é um trabalho, né, grande, que toma tempo. Então, assim, essa reunião presencial, só para poder completar, é essa com toda a mesa da federação e SDs, né? Porque, igual nós temos 14 distritos, mas nós temos distritos que tem mais de uma SD, porque geograficamente o distrito é muito grande. Então, assim, nós temos uma mesa bem grandinha, né? Vamos dizer assim, que gera uma despesa, uns custos, né, para essa reunião. Aqui. Dani está com a mão levantada, também está com a oportunidade.
Graça e paz, irmã. Eu vou tentar ligar minha câmera aqui, mas ela não está melhor aqui. Tá aí. Eu até coloquei no chat ali, né, meu ponto de vista com relação às taxas, né, e eu achei muito, muito relevante a fala da nossa irmã Rosilene, que é bem a linha que eu tenho, sabe, para mim, e é que eu vivencio aqui na minha comunidade de fé. Quando eu falo da taxação, eu estou totalmente a favor da contribuição, porque eu, como líder de mulheres, eu sei dos gastos, de tudo que envolve qualquer coisa que você vai fazer, que tem muitos gastos mesmo, não sou contra isso. Penso que, né, isso para mim não é uma dificuldade, a minha dificuldade é com o termo de taxação mesmo, né, de pagar-se uma taxa para ser federada. Eu acho que qualquer pessoa pode ser federada, e qualquer pessoa que está na Sociedade de Mulheres, que é membro da Igreja Metodista, que cumpre com todos os requisitos, né, que os cânones, né, nos orienta, né, eu penso que não deveria ser um critério para, igual a irmã falou assim, que pode participar, mas não tem voz, não pode votar, na hora da votação a pessoa precisa sair, né, ou ela pode assistir, mas não vota, pelo menos foi isso que aconteceu no nosso último congresso, pessoas que não eram federadas não podiam votar, né? Então, eu penso que isso não deveria ser um pré-requisito. Né? Eu penso que, e eu não tenho dificuldade de mandar as taxas, né? Sempre que eu fui presidente da Sociedade de Mulheres de Pinheiro Branco, eu me esforcei, porque eu sei dos gastos e custos que tem a federação, assim, não que eu saiba valores, né? Mas eu imagino, né? Porque eu sou presidente, né? A gente sempre faz congressos aqui, faz encontros, faz os cultos, e a gente sabe dos gastos. A minha dificuldade mesmo é com o termo, a pessoa ter que pagar para ser membro da federação, da confederação, sabe? Eu penso assim, gente, qualquer pessoa pode participar. Se ela é mulher, se ela está ativa na Sociedade de Mulheres, ela não precisa ter que pagar para poder ser chamada de federada. Né? Eu achava que, às vezes, igual a irmã falou, igual algumas pessoas falaram aqui, que as pessoas servem com o serviço, não tem condição financeira. Aí eu tenho que falar, eu já tentei fazer isso algumas vezes, tanto na minha primeira vez como presidente da sociedade aqui, quanto agora, mas não é algo que se adere entre as mulheres, sabe? Porque elas pensam assim, gente, eu vou pagar para ser federada, vou pagar para fazer parte de algo que é nosso, sabe? Isso meio que não entra assim, nem na minha cabeça, nem na cabeça das irmãs aqui da igreja, não, sabe? Não que elas tenham dificuldade de dar, não é valor, né? Eu achava que seria muito mais, no meu ponto de vista, eu posso estar errado, porque parece que todo mundo concorda de maneira diferente, mas nós estamos aqui para falar, então eu vou falar. Eu penso que seria muito mais fácil de levantar um valor, nós vamos levantar um valor X para cada sociedade, mas eu acho que falar que a pessoa, para ser federada, ela precisa pagar, eu discordo com isso, sabe? Eu discordo, primeiro que, igual a irmã falou, né, a igreja local aqui não vê o que a federação faz. A gente tem pouca, e até porque não consegue mesmo, a gente não consegue ter os agentes da federação, a mesa da federação dentro da nossa igreja local. Então, a gente sabe o que está acontecendo a nível nacional, a nível global, e isso nem é tão relevante para a sociedade local, porque a sociedade local tem que atuar localmente, né? Então, eu acho assim, muito discrepante, né? Eu acho discrepante falar que a gente precisa pagar uma taxa. Volto a frisar, eu não tenho dificuldade de contribuição. Não tenho dificuldade de contribuição, eu entendo os gastos. A minha dificuldade é de falar que uma pessoa só pode ser federada se ela pagar essa taxa. Amém? Irmã, a questão não é que a pessoa não pode participar, ela pode participar, volto a dizer. Ela não pode ocupar um cargo de liderança se ela não cumpre um dos requisitos de uma federação, de uma mulher federada. E nós, quando assumimos lá o nosso voto, é de sustentar também a nossa sociedade, a nossa federação com a nossa contribuição. Um membro de igreja local, ele não pode ocupar nenhum
cargo na igreja se ele não for dizimista. Então, assim, para a Se o membro gente estiver desempregado, participar, irmã, ele pode, ué. eu não vou entrar exemplo, nessa questão que eu não sou. ué. Se eu for dona de casa, eu não Eu trabalho, eu não sou dizimista. não sei, mas isso tá. Eu estou falando das nossas leis, né, nos cânones. Mas a pessoa pode participar, com certeza pode. E se a gente quer promover alguma mudança nisso daí, a gente tem que participar de um congresso nacional para mudar o nosso regimento. Porque nossas leis são feitas, assim como na nossa região é feita no Conselho Geral, é também na esfera nacional, é o nosso Congresso Nacional. Eu nunca fui convidada para um congresso nacional, nunca fui Aí sabendo, a gente mas eu vai soube que ter, tinha acontecido. a gente vai ter que ver todas as instâncias da federação, tanto a mundial quanto a América Latina. Isso não é a gente que criou, nem a gente que está fazendo. Isso é algo que vem em todas as esferas das mulheres, tá? Sofia? Sou eu, Thalita. Boa noite. Ah, Thalita. Boa noite. É que eu não consegui mudar a conta no telefone no tablet da minha filha aqui, fiquei com o nome dela mesmo. Irmãs, eu queria falar com Rosilene e com Dani. Eu também já estou há muito tempo na função das sociedades e eu sei o quanto é desafiador a gente negociar essas taxas, né? Então, assim, uma explicação que eu uso, que costuma fazer muito sentido quando você quer fazer parte de um clube, ele tem uma taxa, né? A OAB tem uma taxa, o Conselho do Dentista tem uma taxa, do advogado, todos os órgãos certificadores, eles têm taxas, e nem sempre você vai saber tudo que é feito com o dinheiro do CREA, né? Ou do CROI, ou etc. Então, essa é uma explicação que costuma funcionar. Eu costumo didaticamente conseguir chegar nas mulheres explicando isso, né? Então, assim, qualquer clube, qualquer associação de bairro, de morador de bairro, vai ter uma taxa. Então, não é porque a gente tem uma taxa anual que ela é diferenciada disso. Por vezes, a nossa sociedade também, nós mudamos há pouco tempo de cidade, por vezes a nossa sociedade em Juiz de Fora não conseguiu contribuir porque estava fazendo outras coisas, né? A gente teve questões de obras e coisas que tomaram todo o recurso da nossa sociedade. Mas sempre que possível, as mulheres contribuíram. E é importante lembrar o que a Valéria falou algumas vezes, não é individual ali em termos da participação. A sociedade que é federada, ela representa as mulheres. Então, como a Júnia falou, eu mando 10 mulheres pagaram, deu R$300, e a sociedade completou com outras 5. Então, assim, todas estão representadas ali naquela taxa que foi enviada. E a outra questão que eu queria falar é que hoje eu vejo muito mais a confederação chegando próximo das mulheres com as ações de Instagram, de campanha de oração, de quinta-feira eu uso preto. Isso a gente não tinha antes do acesso à internet. Eu já estive na mesa da federação da quarta como agente da Voz Missionária e era desafiador, era da época da carta ainda. Eu tinha que mandar carta para todas as mulheres, né? E a gente, assim, hoje tem esse acesso. Então, o trabalho que nós precisamos fazer é via SDs e via presidentes acessarem as redes das confederações e das federações, porque aí nós temos o material pronto, mastigado para trabalhar. Por exemplo, a Semana de Oração veio dia a dia com tema, com ministração, com tudo. O encontro de capacitação foi excelente, nacional. O culto que a gente teve no dia 5 também foi. Mas eu acho que cabe às SDs e às presidentes forçarem essa divulgação, que muitas vezes não chega lá na igreja local, como a Dani falou, porque não é divulgado, não é falado, né? Então, eu acho que o nosso foco precisa estar nisso aí, na ação chegar nas sociedades. Hoje, com um grupo de WhatsApp, gente, em 10 minutos, todo mundo está sabendo, né? Mas a gente precisa focar nisso aí. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Thalita, pelas suas palavras aí. Também concordo que eu acho que a gente tem que trabalhar mais a questão da divulgação. Eu até coloquei um comentário lá que tinha algumas programações se conflitando com programações regionais com programações locais.
inclusive foi os 141 anos, né, que foi comemorado em Belo Horizonte. Eu estava em Belo Horizonte naquela semana, mas eu tive que retornar, porque eu já tinha agendado uma reunião das mulheres, no Encontro das Mulheres, no sábado. Se eu soubesse da programação com antecedência, eu não teria agendado a reunião e eu teria participado dos 141 anos, porque eu já estava lá em Belo Horizonte. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente deve trabalhar para que a gente possa ter essas datas, né, melhor divulgadas, as programações, e até mesmo para a gente engajar mais mulheres nas coisas, né? Não tem que ser só numa programação que é em Belo Horizonte, às vezes é possível as pessoas, as mulheres do interior estarem participando também, ou presencial, ou online, né, seja o que for. O problema não é nem o dinheiro em si da taxa, né? Mas é questão mesmo de você falar, não é o porquê, para quê também, mas é uma questão assim da forma como se coloca, né? Às vezes coloca assim como obrigatoriedade, mas pode ser quando a gente fala de contribuição, dá outra denotação, né? Outra conotação. Então, assim, eu prefiro trabalhar como contribuição, né? Para que a gente possa ampliar os trabalhos, né, a níveis locais, regionais, nacionais e tudo mais. Mas eu tenho certeza que isso vai ser melhor trabalhado nas nossas igrejas locais e não vai ser problema, vai ser solução, né? Porque eu acho que as mulheres sempre foram e serão grandes parceiras da missão, tá bom? Obrigada. Só para poder esclarecer essa questão de divulgação, geralmente no segundo semestre nós temos a reunião da confederação, ela nos passa toda a agenda do próximo ano. Todo início de ano nós realizamos a nossa reunião presencial. Logo, e antes até dessa presencial, nós realizamos uma também online, e nela é passada toda a programação do próximo ano. O calendário dos distritais, toda a programação da confederação, inclusive tudo que tem no Instagram da confederação, chega para nós, federação, nós enviamos nos grupos, no grupo que nós temos da federação, e as SDs ficam encarregadas de passar para as sociedades locais. Então, de repente, se a sua sociedade não está chegando, dá uma olhadinha com a sua SD, porque todas as informações da confederação nós colocamos no grupo e pedimos para enviar para as sociedades locais. Então, assim, no início do ano já tem a programação, geralmente a gente já orienta, a gente já conversa, para que as sociedades locais aguardem a programação da federação para realmente não chocar as datas. Né? Então, Rosilene, o que de repente aconteceu com você, porque vocês reuniram agora 3 meses, né? Você falou que está 3 meses, mas desde o ano passado, né, já foi enviado o nosso calendário, a nossa reunião em março, a gente já tinha todas as datas. Inclusive, nós pedimos para ninguém marcar, porque justamente era a 4ª região que estava sediando esse culto de 141 anos, né, mesmo online, para que todos pudessem participar. Então, assim, vocês podem aí, os presidentes que estão aqui presentes, que estão vendo, podem entrar em contato com a SD, que ela tem todas as informações. Tudo que a confederação divulga, a federação também. Então, vocês podem, né, ficar ligadas, podem, né, entrar em contato com elas, que elas vão saber informar vocês da programação, tirar qualquer dúvida, né, para que vocês consigam aí não perder nenhuma das nossas programações. Tá, joia. A minha SD, que é a Daura, está aí presente aí, ó. Daura, manda para nós aí essa programação do ano, para não ter conflitos mais, a gente ficar todo mundo numa boa, tá bom? Obrigada. Charlene levantou a mão. Olá, graça e paz, amadas.
Estou muito feliz de participar, né, dessa reunião. Estou juntamente com meu esposo, né, no ponto missionário do Monte Belo, e estamos iniciando a Sociedade Metodista lá, né? Já fizemos algumas reuniões. A nossa presidente Maria Isa tem nos ajudado, nos auxiliado, e eu creio que até o final desse ano, né, nós vamos formalizar a Sociedade Metodista lá no ponto missionário do Monte Belo, né? E participar dessa live é muito bom, porque tirou muitas dúvidas, né, em relação ao funcionamento da sociedade, aquilo que a gente pode fazer da forma correta, né, iniciar a sociedade da forma como tem que ser feito, né? Então, assim, eu estou muito feliz, foi muito bom participar dessa live, e eu creio que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio, assim como Ele já tem feito, e eu creio que o Senhor vai fazer muito mais na nossa região e nas demais regiões também. Amém. Graça e paz, meu nome é Sara, estou na conta aqui do meu menino, pertence à Igreja Metodista Canaã, que é em Paraíba. Nossa igreja se emancipou em plena pandemia, então teve um tempinho para voltar tudo ao normal, e nós temos um grupo de mulheres, graças a Deus. Estamos nos organizando agora enquanto Sociedade de Mulheres. Nós temos uma SD excelente, que é a Rosa, tem nos dado, né, apoio em tudo. E nós vamos fazer um almoço, porque as nossas cozinheiras aqui são excelentes, nossa quentinha famosa na comunidade, para mandarmos a verba. Então, não teremos problema. Estamos com 45 mulheres. Então, nós louvamos a Deus por tudo que Ele já tem feito e agradecemos a Deus por tudo, e temos certeza que Deus vai continuar nos abençoando e que Deus continue abençoando vocês. Amém. Mais alguém? Nós temos ainda alguns minutinhos. Falei que passou tão rápido. Pode falar, Luísa. Então, a gente também enfrenta, às vezes, alguns problemas assim, né? Alguns pastores, às vezes, relutam em criar sociedade de mulheres nas igrejas deles por conta dessa taxa. Então, a gente tem feito um trabalho lá, né, junto com os pastores, falando, explicando, mas a gente sempre encontra alguma relutância ainda. Mas eu creio que Deus vai completando a obra, né, que começou há muito tempo. Então, assim, acho que a gente tem que trabalhar um pouco também com os pastores. Acho que a gente já até conversou isso, né, Loriana, lá em Belo Horizonte, na reunião presencial, sobre como, né, a federação ajudar um pouco a gente nessa questão de trabalhar com os pastores, que preferem ministério do que sociedade de mulheres. Então, a gente tem feito um trabalho, assim, junto com os pastores, tentando passar para eles. Inclusive, o nosso SD lá, ele prefere trabalhar não com a sociedade de mulheres. E eu estive conversando com ele antes de viajar, eu estou aqui em Portugal. Graças a Deus, eu espero que essa seja a última vez que eu venha. Eu consegui convencer o meu noivo de que eu jamais moraria fora, e essa casa aqui talvez seja a última vez que eu esteja passando por ela, né, que ele já vendeu a casa e vai voltar para o Brasil definitivamente, para a gente poder trabalhar melhor com a sociedade de mulheres, né? A gente também tem um campo grande lá, que é muito gostoso de trabalhar, temos umas sociedades lá muito assim, animadas. Acabamos de formar a Sociedade de Guaçuí, foi para a honra e glória do Senhor. Antes de eu viajar, eu pude estar lá com as mulheres e foi muito bacana, né? O pastor, a esposa dele, muito assim, compreensivo com essa questão da taxa. Eu até acabei de receber agora há pouco o comprovante do pagamento, né,
das mulheres de Guaçuí. Fiquei feliz porque eu estive lá há pouco menos de um mês, né? A gente criou lá a sociedade e hoje elas mandaram para mim o comprovante de que elas já pagaram a federação. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas que a gente vai conseguindo, né, chegar num ponto que seja bom para todos. O que eu tenho falado com as mulheres lá é para a gente fazer alguma coisa, uma cantina, fazer uma feijoada, um almoço, para que a própria sociedade esteja pagando a federação, para que não fique pesada para algumas mulheres. A gente sabe a situação de algumas mulheres que não trabalham, né, que às vezes são só donas de casa, tomam conta dos filhos, e elas dependem do marido para tudo. Então, a gente compreende essa situação como SD, e a gente tem trabalhado isso lá com as mulheres, né? Vamos fazer uma feijoada. A nossa primeira mensalidade lá da sociedade que eu faço parte, né, que é da minha igreja, onde eu sou pastoreada pelo pastor Gustavo, a gente estava enfrentando essa dificuldade, que a presidente não concordava em pagar a taxa. Aí eu falei com o pastor Gustavo, eu falei, pastor, a gente vai fazer um almoço, uma feijoada, e nós vamos pagar essa taxa à federação. A gente não vai depender que a presidente fique, né, assim. E graças a Deus, nós fizemos uma feijoada lá primeiro, depois fizemos mais alguma coisa, e hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a federação, a sociedade paga a federação, a mente dela foi aberta, a gente mostrou para ela. Como a irmã falou, qualquer lugar que você for, eu faço parte da associação de moradores lá em Santa Marta e Bitirama, e nós pagamos uma taxa para a associação. Eu fazia parte da ABB lá, e a gente pagava, não era uma taxinha, era bastante. E às vezes a gente passava o ano todo sem frequentar lá o clube, mas a gente pagava, todo mês tinha que pagar. E quando nós nos tornamos participantes de uma igreja, que desejamos ser membros, né, que nós nos tornamos membros, um dos votos que nós fazemos é contribuir com a nossa presença, contribuir com nossos bens, e nós afirmamos que sim. E contribuir para o Senhor é muito mais agradável, né, do que contribuir para as coisas deste mundo. Então, eu acho louvável também a fala dessa irmã, a preocupação que ela tem, mas tudo conversado, tudo, né, vai chegar no denominador comum. Isso tudo vai ser resolvido. Sociedade de Mulheres, ela é muito importante na Igreja Metodista, é muito importante. E tudo isso vai ser resolvido, para a honra e glória do Senhor. Amém. É isso. Mais alguém? Já estamos caminhando para o final. Lorena, só antes de encerrar, eu gostaria só de trazer algo para complementar a minha fala inicial, né? Que eu abordei nessa minha apresentação, mais falando sobre a questão da sociedade, mas eu acho que é bem interessante, algo que eu trouxe quando nós trabalhamos agora numa capacitação nacional que nós tivemos em junho, com as SDs, né? Nós trabalhamos, a Confederação promoveu uma capacitação que envolvesse todas as mesas de todas as federações do Brasil. Então, nós estávamos num grande número, né? Todas as presidentes se reuniram com a presidente, todas as tesoureiras com as tesoureiras, né? E foi um momento muito rico, sabe? E eu tive a oportunidade, né, de estar conversando com as SDs. Então, é algo que eu vi que nós temos algumas SDs aqui presente, compartilhar com vocês também, que os cânones, eu vou até abrir certinho aqui para poder passar para vocês o número exatamente, olha só. O artigo 77 dos cânones, ele diz que o concílio distrital, ele compõe-se de... Aí ele vai dizendo quem são aqueles que compõem o concílio distrital. E na linha... Na quarta linha, ele diz que o Conselho Distrital também se compõe de um dirigente de cada grupo societário do distrito. Ou seja, um representante
dos homens, um das mulheres, um dos jovens e um dos juvenis. Ou seja, você que é SD tem direito a voz e voto no Conselho Distrital do seu distrito. Então, pense aí qual é o seu distrito. Você, como SD, quando houver convocação de concílio do distrito, você tem direito e dever de ir representando as mulheres do seu distrito e de lá fazer uso da voz, se for necessário, apresentando os projetos do seu distrito enquanto mulheres, apresentando a federação, os projetos regionais e também nacionais para o seu distrito. E também prestar conta, se for o caso, né? E se houver alguma eleição, você tem direito a voto também, porque os cânones, no artigo 77, ele diz que o dirigente, o representante do distrito ali, do grupo societário, faz parte da composição do distrito, do concílio distrital. Tá bom? Então, só trazer essa informação, porque muitas pessoas não sabem que os SDs, representantes dos grupos societários, têm essa função, esse dever e esse direito junto ao Conselho Distrital. Obrigado, já aproveito para agradecer a oportunidade de estar com as mulheres da 4ª Região, com o Instituto, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe e estou à disposição para em outro momento também, se quiserem, tirar alguma dúvida. Amém, obrigada, Sheila. Valéria, você quer também dar uma palavra? Já estamos encerrando. Eu também queria agradecer essa oportunidade, né, de falar para as mulheres sobre essa área financeira, dizer que também estou à disposição, né, quem quiser conversar, trocar ideias, sugestões, também estamos abertos não só a dúvidas, mas a sugestões, tá bom? Então, achei que alguém fosse falar. Então, gostaríamos de agradecer, né, mais uma vez, agradecer a nossa querida pastora Wellen, né, que aceitou essa parceria, desde quando a gente conversou, né, quando a gente agendou essa data, parecia tão distante, mas o tempo está passando tão rápido que, né, já chegou. Né? Nós louvamos a Deus pela vida da senhora, pastora, que desde quando a gente conversou, sempre aberta, sempre nos ajudando, né? Sempre trabalhando com empenho para que esse encontro acontecesse. Agradecer a Sheila e a Valéria que aceitaram o convite para estar falando conosco nesta noite. Né? Muito obrigado, porque foi muito importante o que nós ouvimos aqui e temos certeza que vai ser muito bom para as nossas sociedades locais. Enquanto presidente da federação, o meu desejo é que muitas mulheres, muitas sociedades possam trabalhar juntas, unidas, crescendo, né, a obra do Senhor. E vou pedir a Luzia, já que ela levantou a mão, para fazer uma oração final para nós. Né? Ela quer falar, ela vai falar e depois ela vai aproveitar e vai orar a Deus agradecendo por esse rico momento que Ele nos proporcionou nesta noite. Amém. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, de ver essa porção de gente bonita aqui, com disposição para o trabalho, pedir que vocês acompanhem as agentes locais da Voz Missionária na igreja de vocês. Eu tenho visto assim, que as igrejas estão valorizando pouco, né, o trabalho com a Voz Missionária. Então, eu queria pedir a vocês que estão aí à frente da sociedade, fazendo parte da clã, né, que vocês possam buscar e auxiliar essas agentes locais no trabalho com a voz. Tá bom? Vamos orar então, né? Amém. Pai amado, Pai santo, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade desse encontro, de tanto aprendizado, Senhor, de tantas possibilidades de trabalho. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, nas nossas igrejas, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, Senhor, que possamos estar imbuídos, Senhor, no propósito de levar a Tua palavra. Seja como for, Senhor, que nós consigamos alcançar as nossas metas espirituais, Senhor, emocionais, financeiras, que nós possamos cumprir com todos os nossos compromissos junto a toda essa cadeia de mulheres, Senhor, igreja local, federação, confederação,
Que nós encontremos também, Senhor, através da Tua palavra, do Teu direcionamento, que nós encontremos as formas, Senhor, de levar essa proposta às nossas irmãs nas igrejas. Pedimos que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a vida de cada pastor, de cada pastora, para que eles estejam também, Senhor, ajudando essas mulheres valorosas, Senhor, nesse trabalho com a sociedade. Nós sabemos que a sociedade, as mulheres são um alicerce, são uma coluna em casa e são também a nossa coluna e alicerce nas igrejas, Pai. Fica com cada uma que está aqui hoje representando a sua sociedade, a sua igreja, que o Senhor possa estar dando uma noite de descanso, de tranquilidade, Senhor, de paz e de muita sabedoria no trato, Senhor, ao lidar com as mulheres. Nós pedimos uma bênção especial pela direção da Federação e da Confederação que estão aqui hoje, pelas palavras que nós ouvimos, por essa cartilha maravilhosa que vai ser disponibilizada para que a gente possa trabalhar em consonância com a Tua vontade, Senhor. Muito obrigada. Nós te agradecemos e nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. 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 Que Valéria, cada mulher possa obrigada. ser muito abençoada, Amém. né? Que cada mulher possa levar para a sua sociedade, né? Muito mais do que a gente aprendeu, porque eu falo, a gente recebe e Deus vai capacitando a cada dia, cada uma de nós, né? E nós, como, né, sociedade, nós sempre encerramos o nosso trabalho com o nosso mote, nós estaremos, né, dessa forma novamente. Eu não sei cantar igual a Luzia cantou, então nós vamos, né, simplesmente, né, falar. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, Confirma a obra das nossas mãos. amém. 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 Obrigada, Valéria. Obrigada, Sheila. Gente, Obrigada. volta aí, a foto oficial, gente. Dá um sorriso Obrigada, aí. pastora Uélia. Gente, Dá a um foto sorriso fazendo oficial. essa foto. Ai, deixa eu tirar os óculos. Sorrisão. Tirar os óculos. Nossa, tô com a cara. Deixa eu ver se saiu aqui, só um minuto. Gente, eu quero aproveitar, agradecer também à sociedade mais uma vez pela parceria. Que Deus esteja abençoando, se louvado seja Deus por esse tempo. Todo o material está, gente, na plataforma. Lembrando que até para pegar o certificado tem que passar por todo o material. Ainda vamos colocar as apresentações de hoje, ok? Aí daqui a pouquinho também já vai estar na plataforma para vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Que Deus abençoe nessa questão de requisito de plataforma. E qualquer dúvida em relação à sociedade já é com as meninas. Já é com a própria federação. Deus abençoe a vida de vocês. Beijos. Semana que vem, leitura contextualizada da voz missionária. Fiquem atentos. Toda segunda, às 8h30, 20h30. Um abraço.